Boa noite, queridos. Graça e paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Para mim é uma honra, um privilégio inenarrável. Amém. Como diz o meu amado pastor Arquimedes, é um prazer inenarrável estar aqui nessa noite com os irmãos. Deus está nesse lugar. O leão da tribo de Judá está nesse lugar. Eu ali no meu banco, eu senti a presença dele. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Amados, e quanto tempo, né? Tem bastante tempo da minha última vinda aqui nesse local para compartilhar a palavra do Senhor. E passamos por todo esse período aí de pandemia, né? E a gente, assim, na minha família teve algumas pessoas que ficaram doentes, mas louvado seja Deus que não chegaram a óbito. Mas nós sabemos de muitas pessoas, de muitos amigos, de colegas que infelizmente chegaram a óbito. E a igreja, nesse período, ela teve que se reinventar, amém? Porque nós ficamos proibidos de cultuar o nosso Deus presencial. E a igreja teve que se reinventar. Louvado seja Deus. A palavra do Senhor diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. E mesmo, irmãos, atravessando a pandemia, a igreja não parou. Deus deu estratégia para a igreja, para pregar a palavra, para compartilhar a palavra. Irmãos, eu nem consigo imaginar a quantidade de lives que foram feitas, pessoas que não tinham nem, assim, instrumentos, capacidade digital, e as pessoas foram ensinando as outras para compartilhar a palavra. E eu não tenho dúvida, irmãos, que nesse período de pandemia, que a igreja, ela ficou fechada presencial, mas que a igreja, mesmo nos seus lares, nas suas casas, alcançou uma multidão de pessoas. Mas também nós sabemos que durante essa pandemia, irmãos, muitos irmãos se afastaram da igreja. Muitos irmãos pararam na fé. Muitos irmãos não retornaram, mesmo que a igreja agora comecem no presencial. Muitos irmãos não retornaram e muitos irmãos ficaram pelo caminho. E quando o pastor Silvio me convidou para compartilhar uma palavra, irmãos, eu vou falar sobre um personagem nessa noite que ele ficou no caminho. Ele ficou no caminho. Algo aconteceu que ele ficou no caminho. Mas eu quero dizer uma coisa para você nessa noite, você que está nos assistindo nessa live. Louvado seja Deus. Deus abençoe a tua casa, a tua vida, a tua família. Eu creio que Deus vai falar contigo nessa noite. Foi dito nessa noite o versículo: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. E Deus quer falar contigo nessa noite, porque Deus falou comigo. Irmão, se você está desmotivado, se você está triste, se você por alguma coisa você parou, se algo no teu ministério ficou parado, Deus nessa noite, Ele quer renovar a tua vida. Ele quer renovar o teu ministério, Ele quer renovar o teu chamado. Ele quer fazer algo poderoso na tua vida nessa noite, porque esse personagem que eu vou compartilhar com você nessa noite, ele ficou parado, ele ficou paralisado, ele ficou desmotivado. Mas o leão da tribo de Judá restaurou a vida desse homem. E nós não somos diferentes desse homem, não somos. E se Deus restaurou a vida desse homem, o ministério desse homem, o chamado desse homem, Deus está aqui nessa noite. E eu creio que se tem alguém que parou, que paralisou, seja no culto presencial, seja na live, Deus também vai restaurar. Você crê nisso, irmãos? É isso, irmãos. E eu quero compartilhar com você
a palavra de Deus. E eu quero agradecer, pastor Silvio, pastor Marcos, esse convite. Já estava com saudade dos irmãos. Vocês conhecem a minha sogra, a minha mãe, Dona Maria. Ela não pôde estar aqui conosco, meu filho está com ela. Minha amada esposa ali, amo essa mulher de paixão. Já falei para Jesus, né? Tira a máscara para eu quero ver seu sorriso. Eu já falei para o Senhor, eu quero ir primeiro do que ela. Eu quero ir primeiro do que ela. Eu quero te encontrar primeiro do que ela nos céus. Depois de Jesus, essa mulher é tudo na minha vida. Depois de Jesus, essa mulher é tudo na minha vida. Essa mulher, ela chegou no momento certo, na hora certa, no tempo certo na minha vida. Eu tinha perdido tudo. Eu tinha perdido o meu chamado, eu tinha perdido aquilo que Deus queria fazer na minha vida, eu tinha perdido tudo. E Deus trouxe essa mulher. Olha o nome dela, Cleusa Glória. É muita glória, irmão. Eu vou dormir, é glória. Eu acordo, é glória. Eu estou de dia em casa, é glória. É muita glória. Louvado seja Deus. E eu quero compartilhar com vocês, irmãos, uma palavra. Eu quero te convidar e você abrir a sua Bíblia lá no livro de João, o Evangelho de João, capítulo 21. Eu quero compartilhar essa palavra nessa noite. Louvado seja Deus. Aleluia. João capítulo 21, a partir do versículo 1, a palavra do Senhor nessa noite. Aleluia. Glória a Deus. Amém, queridos? Podemos ler? Aleluia. A palavra do Senhor diz assim: a inerrante palavra, a infalível palavra, a poderosa palavra do Senhor, a palavra que é super atual. Essa palavra, ela não precisa de atualização, ela é super atual. As notícias que saíram hoje no jornal, na televisão, irmãos, amanhã, depois da manhã, vão ser esquecidas. Mas essa palavra, ela fala hoje, ela fala amanhã, ela fala terça, ela fala quarta, ela fala quinta, ela fala sexta, ela continua falando. Ela falou ontem, ela fala hoje e ela vai falar eternamente. Porque é a inerrante palavra de Deus. Ela é atemporal. Amém, queridos? E ela fala. Com certeza você já ouviu esse texto, você já leu esse texto, com certeza você já ouviu pregação sobre esse texto, mas porque a palavra de Deus, ela é atual, ela vai falar hoje novamente com você. Tu crê nisso? Olha que a palavra do Senhor diz: depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos, junto do mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. E saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Grava isso aí, irmãos. Naquela noite nada apanharam. Eles não pegaram nada. Mas ao clarear da madrugada estava Jesus na praia.
Todavia os discípulos não reconheceram quem era ele. Perguntou-lhe Jesus: filhos, tende alguma coisa de comer? E responderam-lhe: não. Então lhe disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distante da terra, senão quase 200 côvados, 100 metros. Ao saltarem em terra, viram ali uma brasa e em cima peixes, e havia também pão. E disse-lhe Jesus: trazei algum dos peixes que acabastes de apanhar. E Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. Olha isso aí, irmãos. Passaram a noite e não pescaram nada. Mas quando o leão da tribo de Judá chegou, meu Deus, louvado seja Deus. E disse-lhe Jesus: vinde e comei. E nenhum dos seus discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhe deu, e de igual modo o peixe. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Versículo 15, irmãos. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão: Pedro, Simão, filho de João, ama-me mais do que estes outros? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? E lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andava por onde querias, e quando, porém, fostes velhos, e estenderás a mão e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. E depois de assim falar, acrescentou: segue. Amém, queridos? Louvado seja Deus por essa palavra, palavra do Senhor. Palavra do Senhor, mas eu quero orar antes, porque eu tenho todo um esboço, eu tenho toda uma palavra. Mas isso aqui, irmãos, se o Espírito Santo de Deus não falar através de mim, é o Espírito Santo que eu creio que vai falar nessa noite aos nossos corações. Pai querido, Pai amado, graça te damos, Senhor. Oh, louvado seja o teu nome, obrigado por essa noite. Obrigado pela tua igreja, Senhor, que se reúne nesse local, casa de oração. Louvado seja o teu nome. Senhor, a tua palavra foi explanada nessa noite, Senhor. Deus, Pai, que eu diminua e que o Senhor cresça nessa noite.
Senhor, e que o Senhor fale não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir nessa noite, Senhor. Fala conosco, Senhor. Pai, nós não queremos sair daqui nessa noite da mesma forma que nós entramos, Senhor, mas queremos sair transformados pelo poder do Evangelho de Jesus Cristo. Essa é a nossa oração, Pai. No nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Eu botei um tema para essa palavra, eu coloquei, é tempo de restauração. Deus quer nos restaurar nessa noite. Talvez você até diga aí, não, está tudo bem, glória a Deus. Eu e o Pai somos um. Nós estamos conectados, estamos interligados, estamos na unção de Deus. Amém, glória a Deus, aleluia. Mas a palavra de Deus também diz, irmãos, que aquele que está em pé, cuidado para que não caia. Então, irmãos, a palavra do Senhor diz que o diabo, o inimigo, ele anda ao nosso derredor, querendo nos tragar, querendo nos paralisar, querendo nos fazer a gente desistir do projeto que Deus colocou na nossa vida. Quem conhece o meu testemunho sabe que eu fiquei 20 anos afastado do Evangelho, paralisado, morto espiritualmente. Glória a Deus. Aí Jesus enviou Cleusa Glória na minha vida. Louvado seja Deus. Eu ainda insisti, eu ainda lutei, mas chegou uma hora que não deu mais. Deus tocou naquilo que me dava glória, que me dava alegria, que o meu apelido era o pé de valsa. E Deus tocou, Deus permitiu que eu fosse tocado. E esse ano fez 19 anos, 29 de setembro de 2001, 10h30 da manhã, eu fui atropelado. E o carro decepou a minha perna. Para muitos, viram aquela situação e falou, é o fim, é o ponto final, acabou. Mas para Deus não. Para Deus era só colocar uma vírgula e falar, vamos lá, continua, eu estou contigo. Você não vai ser mais o pé de valsa na sua empresa. Você vai ser o pastor Josias. As pessoas não vão mais te procurar porque você sabe dançar dança de salão. As pessoas vão te procurar porque elas querem ouvir algo de Deus. E elas sabem que você foi transformado pelo poder de Deus. E você tem algo de Deus para falar para essas pessoas. E o Senhor me permitiu ainda trabalhar 18 anos na mesma empresa. O antes, pé de valsa. E o depois, um homem de Deus. Então é Deus, irmãos. É Ele que faz, é Ele que transforma, é Ele que muda. Então eu creio nessa noite, eu creio, irmãos, que Deus, Ele quer restaurar. Deus, Ele quer restaurar nessa noite sonhos, projetos, chamado. Deus quer fazer isso nessa noite. E quando a gente lê esse texto, qual é o contexto desse texto? Se a gente volta um capítulo atrás, irmãos, Jesus havia sido condenado, crucificado, Jesus havia sido morto, mas Jesus havia ressuscitado. E a primeira pessoa que vê Jesus é uma mulher, Maria Madalena. Ninguém teve esse privilégio, mas ela teve. Mas Jesus, a palavra de Deus vai dizer lá em Atos, que ele ficou 40 dias, irmãos, ressurreto. Pessoas precisavam ser restauradas, pessoas precisavam vê-lo ressurreto, que não acreditavam, que não criam que ele havia ressuscitado.
E a palavra de Deus vai dizer que esse encontro aqui com Pedro e com os discípulos foi a terceira vez. É interessante que no capítulo 20, ele vai ter um encontro com Tomé. Porque Jesus, quando apareceu os seus discípulos ressurreto, Tomé falou, eu não acredito. Eu tenho que tocar. Eu tenho que tocar. E a palavra do Senhor diz que Jesus voltou outra vez e se encontrou com os seus discípulos. E aí o Senhor teve um estreito com Tomé. Vem cá, Tomé, seu incrédulo. Toca aqui nas minhas chagas. Toca aqui no meu lado direito, aonde eu fui atingido. E aí Tomé toca e fala, Senhor, meu Senhor. E Jesus vai falar, porque você viu, você creu? Bem-aventurado aqueles que não creem, que não viram e crê. Sabia que você é um bem-aventurado? Nós não vimos Jesus. Nós não estivemos com Jesus. Nós não vimos Jesus ressurreto, mas nós cremos. Aleluia! A palavra chegou até nós. E nós cremos que naquele grande dia, se estivermos aqui, seremos arrebatados. Mas se tivermos morridos, nós ressuscitaremos. Você crê nisso, irmão? Você está preparado? Jesus está voltando. Ele está voltando. Terremotos, pestes. E aí as pessoas falam, pastor, mas desde que eu me entendo de gente, tem terremoto, tem maremoto, tem. Irmãos, não com essa intensidade, irmãos. Teve um terremoto agora, 7.0 grau. Morreu várias pessoas. Irmãos, o mundo, irmãos, você está vendo o desenho do mundo? Os projetos do mundo, as ideologias do mundo, o pensamento filosófico do mundo, que é todo contrário a Deus, que diz que o que Deus diz não é verdade, e que você pode viver da maneira que você quiser. Não pode não, irmãos. Não passou, a porta não passou por reforma. Ela continua estreita. Ela continua estreita. Aleluia. Irmãos, então a gente vê que o contexto era esse. Então Jesus restaura Tomé. Agora Jesus vai ter um encontro com Pedro, Pedrão, Simão Barjonas. E aí, irmãos, eu coloquei aqui, eu fiz uma cronologia. Fica ligado nessa cronologia. E eu quero falar uma coisa, essa palavra restaurar é consertar. É conserto. Restaurar é conserto. É algo que quebrou, é algo que danificou, é algo e precisa ser consertado para continuar sendo utilizado. Você entende isso? Porque quebrado não tem utilidade nenhuma. E esse homem chamado Pedro, ele estava quebrado espiritualmente, emocionalmente. A gente vai ver isso aqui. E aí, irmãos, olha o que acontece. Então, restaurar é consertar. E eu quero dizer para você que o grande restaurador está aqui nessa noite. Deus é o grande restaurador. Quando você está cansado, triste, abatido, arrependido, pode confiar em Deus, porque Ele tem poder para restaurar a sua vida, para restaurar a sua história, para restaurar o seu chamado, para restaurar o seu ministério. E Jesus, irmãos, Ele precisava dar, eu não sei se você já ouviu essa palavra, precisava dar um novo significado na vida de Pedro. Significado na vida. Jesus precisava fazer isso. Um significado na vida de Pedro. Porque Pedro tinha perdido o projeto que Deus tinha para a vida dele. E eu quero fazer então essa cronologia.
Porque o pensamento de Deus através de Jesus era dar um novo significado na vida de Pedro, trazê-lo novamente ao objetivo da convicção do seu chamado. Convicção, irmãos. Nós precisamos ter convicção de quem nós somos no Senhor. Eu creio, irmãos, se eu fechar os meus olhos aqui agora, e eu tenho pedido isso para o Senhor, Senhor, eu quero fechar os meus olhos pregando a tua palavra. Eu não sei se ele vai fazer isso. Mas eu tenho a plena convicção, irmãos, que se eu fechar os meus olhos agora aqui, e eu entrar para a eternidade, eu verei o meu Senhor. Eu tenho a plena convicção, se eu fechar os meus olhos aqui agora, se Deus agora me fulminar aqui agora, eu tenho a plena convicção que quando eu abrir os olhos, lá na eternidade, eu verei o meu Senhor. Então, esse homem precisava ser restaurado. E aí, irmãos, interessante, eu quero que você acompanhe comigo o chamado de Pedro. E eu coloquei os versículos aqui para a gente poder ter mais agilidade, para não estar procurando na Bíblia. Revista e atualizada, que eu coloquei aqui, essa versão, que é a versão da minha Bíblia. O chamado de Pedro. Primeiro encontro. O primeiro encontro, irmãos, está lá em João, capítulo 1, do 40 ao 42. Olha o que diz a palavra do Senhor, se você quiser conferir aí na sua Bíblia. João, capítulo 1, 40 e 42. O primeiro encontro era André, o irmão de Simão Pedro, um dos dois que tinha ouvido o testemunho de João e seguindo Jesus. Ele achou primeiro o seu próprio irmão Simão, a quem disse: achamos o Messias, que quer dizer Cristo, e o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, o filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Esse é o primeiro encontro que Pedro tem com Jesus. E Jesus já profetiza na vida dele e já muda o nome dele. Você vai ser chamado Pedro, Cefas. Vai vendo, irmãos. Mas até aí, Pedro só acompanhava Jesus. Porque ele ainda exercia o trabalho dele. Ele era pescador. Irmãos, e para ser pescador, você tem que ter fé, você tem que ser corajoso e você tem que ter paciência. Porque não é fácil, irmãos. Eu gosto muito da Discovery e tem uma programação que é pesca em alto mar. Esses pescadores são de um caranguejo gigante, um siri gigante. E eles vão em alto mar, irmãos. Em alto mar mesmo. Só é mar e céu. Ondas gigantescas. E aqueles homens ali, eles vão distribuindo aqueles cestos. Irmãos, eles passam semanas ali pescando. Irmãos, tem que ter coragem, irmãos, para ser pescador como aqueles homens são. Tem que ter paciência, irmãos. E tem que ter fé que aquelas gaiolas, elas vão ser levantadas cheias de caranguejos gigantes, enormes. Então Pedro era esse homem, pescador, homem de coragem, homem de atitude. Irmãos, ele era sanguíneo, irmãos. Ele era explosivo, o temperamento dele era sanguíneo. Ele falava antes de pensar. E o sanguíneo tem essa coisa, ele fala e não pensa, depois é que ele vai pensar, mas aí ele já falou. E Pedro era esse, ele falava e ponto, E aí, irmãos, Pedro, ele estava só acompanhando Jesus.
Mas olha comigo lá em Lucas capítulo 5, versículo 10 e 11. Aí é a convocação. Presta atenção, a convocação. A palavra do Senhor diz assim: bem como de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram seus sócios, disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescadores de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Você lembra dessa palavra? Lembra desse texto? Da maravilhosa pesca? Que Jesus pede o barco deles emprestado. Eles haviam passado a noite toda, já estavam recolhendo as redes. E Jesus falou: empresta esse barco aí, eu tenho que falar com essa multidão. E depois que Jesus fala com a multidão, Jesus fala para Pedro: olha, vamos para mais fundo. E também eles jogam a rede, irmãos, e também é uma grande quantidade de peixe que eles pescam, que outros barcos tiveram que ajudar, de tanto peixe que eles haviam pescado. Porque Pedro falou: ó, sob a tua palavra eu lançarei a rede. E quando a rede é lançada, há uma grande quantidade de peixe que eles pescam. E ele falou: Senhor, afasta de mim porque eu sou pecador. Mas o que Jesus falou para ele: de agora em diante, você será pescador de homens. Pescador de homens. E eu escrevi aqui, irmãos, e o que é pescador de homem? É o chamado à evangelização, é o chamado a compartilhar a palavra, é o chamado a pregar as boas novas do Evangelho. Pedro foi chamado para isso, para compartilhar. Mas Deus queria fazer algo poderoso na vida dele. Irmãos, poderoso. Pescadores de peixes, tira do mar para matar. Pescadores de homem, tira do mundo para salvar. Eu quero ser um pescador de homens. Eu quero tirar eles do mundo para salvar. Para que eles entreguem suas vidas para Jesus. E aí a palavra de Deus diz que ele larga tudo, que ele abre mão de tudo, que ele abre mão da sociedade, e aí ele começa a seguir Jesus. Esse é o chamado de Pedro, ser pescadores de homem. Evangelizar, pregar, compartilhar. Mas aí, irmãos, como Pedro era sanguíneo, e eu falei para você, e eu coloquei alguns versículos aqui, que é interessante, né? Esse Pedro sanguíneo, esse Pedro explosivo, ele fala algumas coisas. Olha o que ele diz lá em João 6, 66 e 69. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram, e já não andava com ele. Então perguntou Jesus aos 12, porventura queres também, vós, outros, retirai-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Olha essa declaração, irmãos. E aí tem uma outra, Mateus 14, 27 e 29. Mas Jesus imediatamente lhe disse, tem de bom ânimo, sou eu, não temas. Respondeu-lhe Pedro, disse, se é tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Ele foi o único discípulo, irmãos, que andou sobre as águas. Enquanto ele estava olhando para Jesus, enquanto ele estava fitando para Jesus, ele olhou, ele caminhou sobre as águas. Quando ele tirou os olhos de Jesus e olhou para a tempestade, ele começou a afundar. Mas ele caminhou sobre as águas, irmãos. É esse Pedro que nós estamos falando. Olha isso. Lá em Mateus 16, 18 e 19. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei a chave do reino dos céus. O que ligares na terra, terás sido ligado nos céus, e o que ser desligado na terra, terá sido desligado no céu. Olha isso, irmãos. Como esse homem, irmãos,
poderia voltar a pescar de novo peixe. Mas Pedro, irmãos, e nós somos iguais. Às vezes a gente pode falar, poxa, mas Pedro negou a Jesus. E quantas vezes a gente não nega a Jesus? Quantas vezes a gente não nega a Jesus, desobedecendo, fazendo aquilo que Ele não quer que a gente faça, abrindo mão do nosso chamado, do nosso ministério, né? Irmãos, às vezes, nós que somos líderes, que somos pastores, né? Nós, o Senhor dá a visão de pessoas que podem nos ajudar, que podem trabalhar conosco, e aí a gente lança a rede para convidar as pessoas, fala, não, eu não sei falar, não, eu não sei cantar, não, eu não sei orar, não, irmãos. É Ele que nos capacita. É Ele que nos dá os dons. Os dons é para a edificação da igreja. E a palavra do Senhor diz que se você pedir, Ele vai te dar os melhores dons. Irmãos, eu tinha vergonha de ir para formatura. Para formatura não, para as reuniões do meu filho. Porque eu ficava com medo de ser chamado para ler. Que as professoras sempre chamavam os pais para ler. Aí eu não gostava de ler. Eu não tenho vergonha de falar isso. Mas de 2001 para cá, irmãos, eu não sei a quantidade de livros que eu já li. E eu falei com o Senhor, Senhor, em nome de Jesus, me tira esse medo de eu errar na leitura, a pontuação. Senhor, me tira isso. Se o Senhor está me chamando para pregar a tua palavra, o Senhor precisa tirar isso de mim. E aos pouquinhos, irmãos, Deus foi trabalhando na minha vida. Eu não sou um grande locutor, né? Eu não leio com grande propriedade. Mas o que o Senhor tem feito na minha vida, eu tenho conseguido compartilhar a palavra de Deus. É isso que Ele quer. Então esse é Pedro, irmãos. Esse é Pedro. Olha outro texto, João 13, 6, 9. Respondeu-lhe Jesus, o que eu faço, não sabes agora compreendê-lo. Depois disse-lhe Pedro, nunca me lavará os pés. Respondeu-lhe Jesus, se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu, Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. É esse Pedro, que uma hora é glória a Deus, e outra hora ele é repreendido pelo Senhor. E nós não somos assim? Nós não conseguimos andar certinho o tempo todo. Mas a palavra do Senhor diz lá em 1 João 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. É isso, irmãos. Depois a gente continua aqui. Então, agora, irmãos, é o chamado, é convocado, aí tem o aviso. Por causa desse tipo de temperamento que Pedro tinha. E Jesus, então, vai avisar ele. Olha o que diz a palavra do Senhor, lá em Mateus 26, 31, 35. Então Jesus lhe disse, esta noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Olha o que Jesus está falando para os discípulos. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galileia. Aí olha Pedrão, olha o sanguíneo, o que ele diz. Disse-lhe Pedro, ainda que venha a ser um tropeço para todos, nunca serás para mim. Replicou-lhe Jesus, em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Disse-lhe Pedro, ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Irmãos, só Pedro mesmo. Todo mundo, ó. Quem ficou lá na crucificação foi João. Eles ficaram de longe, irmãos, com medo de morrer.
Mas Jesus avisou. Mas Pedro era esse cara. E às vezes nós somos assim. Não, não, pastor, pode contar comigo. É que dia, é que hora, é em que lugar. Conta comigo, pastor. A gente vai morrer junto aí, pregando o evangelho. Aí chega no dia, eu pego o celular. Pô, pastor, não deu aí. Aconteceu um problema aí, uma situação, uma dificuldade. Isso, irmãos. Nós não somos diferentes de Pedro. Aleluia. O importante é que Deus é o mesmo. Que o Deus que restaura Pedro é o Deus que nos restaura. O Deus que dá uma oportunidade para Pedro é o Deus que nos dá uma oportunidade. O Deus que fez renascer de novo o chamado de Pedro é o mesmo Deus que faz renascer de novo o chamado na nossa vida. Porque para muitos irmãos, o meu ministério já tinha terminado, já tinha findado. E vocês não sabem o mistério. Eu fiquei uma semana no hospital. No sábado que eu tive alta, eu falei com a minha família, eu quero ir na igreja. Fraco, perdi muito sangue. E aí, eu quero ir na igreja. Você não pode. Eu quero ir. Eu acho uma igreja aí. Irmãos, eu me converti na igreja Nova Vida, na Ilha do Governador. E eu fui criado na igreja desde pequeno. A minha irmã me levava. Mas, depois eu fui para outra igreja. E eu estava na Nova Vida, adolescente, jovem já. E aí, o inimigo armou uma cilada para mim, porque eu queria namorar uma jovem da igreja. E aí, quando eu fui querer namorar com essa jovem falou que tinha uma pessoa lá fora, que ela estava orando, para que Deus restaurasse essa pessoa, para ela vir para a igreja e elas namorarem. E aí eu fiquei chateado com aquilo. Já estava, irmãos, o meu pastor era o pastor Miguel Ângelo, apóstolo, é um super famoso agora, apóstolo Miguel Ângelo. E, irmãos, eu já fazia parte ali das reuniões, da oração, o pastor já me chamava, né, para mim estar com eles, eu já fazia parte de um grupo ali seleto da igreja. Mas o que aconteceu, irmãos? O inimigo plantou uma pessoa lá fora. E aí, eu fui namorar com essa pessoa lá fora. Esqueci tudo da igreja. E aí, essa pessoa ficou nem 4 meses me namorando. Falou, não quero mais namorar com você. E aí, irmãos, eu tomei a pior atitude que um homem pode tomar na sua vida ou uma mulher. Eu falei, não consegui namoro na igreja, não consegui namoro no mundo, agora eu vou ficar no mundo, eu vou fazer tudo o que me der na cabeça. E aí eu fiquei 20 anos longe do evangelho. O chamado, aquilo que Deus tinha para a minha vida, eu mesmo coloquei de lado. Porque é isso que acontece. Deus tem um chamado na tua vida, seja ele qual for, dentro da igreja. E de repente você se afasta, você vai embora por algum motivo, por alguma coisa. Você retarda aquilo que Deus tinha para realizar na sua vida. E foi isso que aconteceu na minha vida. Eu retardei por 20 anos o projeto que Deus tinha na minha vida. E eu só voltei, irmãos, pela dor. Porque a dor dói. E eu voltei pela dor. Então, você vê, irmãos, voltando para Pedro. Pedro, então, na sua, era o temperamento dele, era um homem rude, era um homem, então ele falava, o que dava na telha, ele falava, e aqui Jesus vai falar, cara, não fala isso, você vai me negar. Você vai me negar. Eu vou morrer com você. Não vai, cara. Não vai. Não vai. E aí, irmãos, por quê? Porque Pedro, ele era emotivo,
ele era sanguíneo e ele era autoconfiante. Irmãos, a nossa confiança tem que estar em Deus. Nós somos apenas um instrumento, irmãos, na mão de Deus. Nós não sabemos nada que vai acontecer daqui a 10, 15, 20 minutos, 30 minutos. Temos que estar escondido debaixo das asas de Deus. Totalmente dependente de Deus. E às vezes a gente quer dar um passo que Deus não autorizou a gente dar. E aí a frustração, e aí a decepção, e aí... Por quê? Porque Deus não mandou você dar o próximo passo. Era isso que Jesus estava falando para Pedro. Calma aí, rapaz. Eu vou morrer, eu vou ressuscitar. Você vai me ver ressurreto. Não é assim como você está pensando. Mas, irmãos, não adiantou. E aí veio a negação. É o outro passo. Primeiro ele foi chamado. Depois ele foi avisado. E agora é a negação. Olha o que diz a palavra lá em João capítulo 18, versículo 17. A primeira negação de Pedro. Então, a criada encarregada da porta perguntou a Pedro: não és tu também um dos discípulos deste homem? Ele disse: não sou, respondeu ele. Eu não. Não sou. A segunda negação de Pedro. Lá estava Simão Pedro aquentando-se. Perguntaram-lhe: pois és tu, porventura, um dos discípulos dele? Ele negou e disse: não sou. João capítulo 18, 25. Terceira negação de Pedro. João 18, 26, 27. Um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele de quem Pedro tinha decepado a orelha, perguntou: não te vi eu no jardim com ele? E de novo Pedro o negou. E no mesmo instante o galo cantou. E aí, irmãos, em outro evangelho, diz que Jesus olhou para ele. Imagine o que esse homem sentiu. Então ele precisava ser restaurado novamente. Ele precisava ter um encontro com Jesus novamente. E aí, irmãos, a gente vai chegar nesse texto de João capítulo 21. Apesar de Jesus ter encontrado com os discípulos, Jesus não se dirigiu a ele em momento nenhum. Jesus se dirigiu a Tomé, Jesus falou com todos, mas Jesus não se dirigiu a ele. E aí o que a palavra do Senhor diz, o que nós lemos nessa noite, que ele, então, falou: eu vou pescar. Não foi isso que nós lemos aqui? Eu vou pescar. É interessante, irmãos, que ele falar isso, foram outros discípulos com ele. Foram outros discípulos com ele. E aí, decepcionado, Pedro havia perdido a visão do chamado e voltou a pescar e influenciou outros discípulos. E mais uma vez teve uma pesca, o quê? Frustrada. Eles passaram a noite e não pescaram nada. E às vezes, irmãos, nós estamos frustrados, nós estamos chateados com Deus, com bronca de Deus, e sabe o que acontece? A gente pode influenciar outras pessoas, porque foi isso que Pedro fez. Eu vou pescar, e a Bíblia diz que todos os outros discípulos que estavam com ele, foi pescar, saindo do propósito, irmãos. Deus já havia chamado Pedro para ser o quê? Pescador de homens. Pescador de homens. E aí, irmãos, sabe o que eu aprendo com esse primeiro ponto aqui? O que aprendemos com isso? Irmãos, quando a gente está fora do centro da vontade de Deus, escuta isso, irmãos, é só frustração.
é só desânimo, é só vergonha. Quando nós saímos do centro da vontade de Deus, escuta isso, irmãos, você faz, e você não vê. Ouviram hoje o testemunho do pastor Silvio? Quando você está no centro da vontade de Deus, aleluia, não tem como Deus, irmãos, te negar nada. Não tem como Deus te negar nada. Quando você está no centro da vontade de Deus. Ah, irmãos, quando eu perdi a perna, eu não tinha dinheiro. Mas Deus me restaurou no caminho. Quando o sangue ainda estava saindo para tudo que é lado. E eu não desmaiei, eu falei, amarra a minha perna. Faz um torniquete. Me leva para uma clínica. Eu trabalhava numa empresa que tinha direito à clínica particular. Eu falei, me leva para uma clínica. E aí Deus mandou um anjo, um amigo meu, Batista, passando de carro na hora. Quando viu Josias, coloca ele no carro. Me levaram para o hospital. E ali naquela ida, do lugar do acidente até o hospital, eu falei com ele. Senhor, perdoa os meus pecados, Senhor. Senhor, perdoa os meus pecados, Senhor. Porque eu pensei que eu ia morrer. Eu já estava desfalecendo. Uma dor insuportável. Passou adrenalina, é uma dor insuportável. E aí os médicos pensaram que era um tiro de fuzil. Eu falei, não, eu fui atropelado. E aí eu comecei a falar com Deus, toma conta da minha casa, toma conta da minha família, toma conta da minha esposa, toma conta do meu filho, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. E aí veio aquela paz, o perdão de Deus veio sobre mim. Eu sabia que era Deus que estava me tocando. Eu sabia que era uma nova história que Ele ia realizar na minha vida. Eu sabia que era uma restauração por definitivo na minha vida. E aí meu sobrinho falou, você não vai morrer não, tio. Já chegamos. E os médicos vieram e eu falei, olha, vocês têm que me salvar. Vocês têm que me salvar. Porque eu tenho que fazer muito para Deus. Eu tenho que fazer a obra de Deus. Deus tem um chamado na minha vida. Agora é tempo de fazer as coisas de Deus. Eu não quero mais fazer as minhas coisas, eu não quero ser mais um dançarino de salão, eu não quero ser mais um pé de falsa, não, eu não quero mais que o meu casamento seja destruído, que a minha família seja destruída, não, agora eu quero viver para Deus, eu quero fazer as coisas de Deus, eu quero fazer a obra de Deus. E aí, irmãos, louvado seja Deus, acordei, já estava amputado, e o meu primeiro trabalho para o Senhor foi no CTI. Eu estava precisando de sangue e os médicos estavam demorando, e a minha família, ele precisa fazer transfusão. E ali em 2001, estava aquele problema do sangue, né? E algumas enfermidades, e enfim. E aí, irmãos, decidiram. E no plantão do sábado, que eu entrei, havia uma enfermeira que tinha me assistido, o nome dela era Marta. E nesse dia, que eu já estava amputado no CTI, a Márcia era quem estava cuidando de mim no CTI. E aí ela olhou para mim, seu Josias, o senhor está muito mal. E aí eu estava respirando no oxigênio, eu tirei a máscara e olhei para ela assim e falei assim, quem está muito mal é você. Aí ela falou, como assim? Não estou entendendo. Você precisa voltar para Jesus. Você acredita nisso, irmãos? Eu não conhecia a vida da mulher, eu não sabia a vida da mulher, eu não sabia que a mulher era desviada, mas o Espírito Santo de Deus, Ele sonda, Ele sabe, Ele prescruta tudo, irmãos. E aquela mulher começou a chorar, mas quem te falou isso? Alguém falou isso para você? Alguém falou isso? Falei, não, foi o Espírito Santo de Deus. E eu falei para ela, volta para Jesus, porque Jesus quer te usar aqui, nesse hospital, nesse centro cirúrgico, nesse CTI, não apenas para você ser uma enfermeira física, mas uma enfermeira espiritual. Vão baixar muitas pessoas aqui nesse local que precisa da cura física, mas que principalmente precisa da cura espiritual. E Deus está contando com você, Marta. Agora pare de chorar.
Coloque esse sangue aí, porque eu preciso viver. E aí ela espetou aquele sangue. Sangue é vida, irmãos. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Sangue é vida. O sangue da propiciação. Quando eu comecei a receber aquele sangue, eu voltei a viver de novo. E já estava doido para sair daquele local, irmãos. E aí eu quero voltar. Quando eu voltei para casa no sábado, eu falei para minha família: eu quero ir na igreja, que eu quero entregar minha vida a Jesus presencialmente. Irmãos, eles me levaram numa igreja, acredite nisso, que o ministério era formado pelos meus colegas da adolescência. Jesus me levou numa igreja, foi aleatoriamente escolher o local. Quando eu cheguei lá, irmãos, o presbítero, o pastor, os diáconos, irmãos, eram pessoas lá da minha adolescência, da minha mocidade. Quando eles me viram: Josias, eu falei: eu estou voltando para Jesus, E eu queria dar um testemunho, irmãos, mas só que eu não tinha condição. Eu estava muito fraco ainda. Mas aquelas pessoas puderam contemplar a minha volta para Jesus. Eu quero falar uma coisa para você, igreja. Sabe, as pessoas que se desviaram, as pessoas que estão lá fora, igreja. Nunca diga: essas pessoas vão para o inferno. Essas pessoas. Não, igreja. Porque se eu tivesse morrido ali naquele carro, eu estava salvo, porque eu conversei com o meu Senhor e Ele me perdoou, e Ele me restaurou. O que nós temos que fazer é interceder, o que nós temos que fazer é orar, o que nós temos que fazer é procurar, o que nós temos que fazer é visitar, o que nós temos que fazer é estar com eles. E aí Deus fez questão de me levar lá para os meus amigos do passado verem a grande obra que Deus fez na minha vida. Então, amados, o que aconteceu? Jesus, ele restaura Pedro. Que tipo de influência estamos sendo na vida das pessoas? Sabia que você é um grande influenciador? Você é um grande influenciador. E aí a pergunta é: qual é a influência que nós estamos exercendo na vida das pessoas? Sabe por quê? Porque Pedro aqui, ele não foi uma boa influência. Ele levou os discípulos para quê? Para pescar de novo, para fazer aquilo que Deus já havia falado para eles que não era para fazer. Eles não eram mais pescadores de peixes, eles eram pescadores de homem. O problema tinha sido com Pedro, não tinha sido com os outros discípulos. Mas como Pedro era um líder nato, o que as pessoas fizeram? As pessoas seguiram. Será que a nossa frustração está contagiando outras pessoas? Nós temos que ser satisfeitos em Jesus, amém? Satisfeito com Jesus. Outra coisa que eu aprendo, já estou terminando, irmãos. Louvado seja Deus. Jesus transforma fracasso em sucesso. Versículos 5 e 6 de João 21. Perguntou-lhe Jesus: filhos, tende aí alguma coisa de comer? Olha como é que Jesus fala com os discípulos. Filhos. Os caras tudo errado, os caras fazendo aquilo que não era para fazer. Mas olha o tratamento de Jesus: filhos, 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 filhos. E aí responderam: não. Claro, eles estavam fora do centro da vontade de Deus, eles não pegaram nada, passaram a noite e não pegaram nada. Repetiu aquilo lá de Lucas, capítulo 5, passou a noite, não pegou nada, estava fora do centro da vontade de Deus. Mas aí, irmãos, louvado seja Deus,
Então lhe disse: lançai a rede à direita do barco e acharás. E aí eles pegaram 153 peixes grandes. Irmãos, o que a gente aprende com isso? Quando passamos a depender de Deus, temos uma vida de milagres extraordinário em Deus. E todos que nos cercam são abençoados. Quando a gente está no centro da vontade de Deus, irmãos, as pessoas que estão à nossa volta, elas sabem, elas veem e elas são abençoadas. Foi isso que aconteceu. Eles foram abençoados, 153 peixes grandes. Foi o que aconteceu. Deus quer nos proporcionar o melhor dessa terra. Então, irmãos, é como diz a canção e a palavra do Senhor diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. O meu choro durou 20 anos, mas por culpa minha. Mas a alegria, irmãos, já tem 17 anos que eu vivo nessa alegria, no centro da vontade de Deus. E para finalizar, irmãos, Ele sempre estará pronto a nos restaurar. Eu quero ler nessa versão viva, não sei se vocês conhecem, esse diálogo que Jesus teve com Pedro, que vocês vão entender o que eu estou falando. Depois da refeição, João capítulo 21, versículo 15. Depois da refeição, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que os outros? Sim, respondeu Pedro: ó Senhor, sabe que eu sou seu amigo. Então pastorei os meus cordeiros, disse Jesus. Jesus repetiu a pergunta: Simão, filho de João, você me amas de verdade? Sim, Senhor, disse Pedro. Senhor, sabe que eu sou seu amigo. Então, cuida das minhas ovelhas, disse Jesus. Mais uma vez, ele perguntou: Simão, filho de João, você é mesmo meu amigo? E aí Pedro ficou triste, porque Jesus fez a pergunta pela terceira vez. E aí a resposta de Pedro foi: ó Senhor, o Senhor conhece todas as coisas, o Senhor sabe que eu sou. E disse ele, Jesus disse: então pastoreia as minhas ovelhas. Senhor, o Senhor sabe quem eu sou. O Senhor sabe que eu tenho esse temperamento. O Senhor sabe que às vezes eu erro, que às vezes acerto. O Senhor sabe que eu te neguei. Eu falei que eu ia morrer com o Senhor e eu dei no pé. O Senhor sabe, Senhor. Mas Jesus falou o quê? Pastoreia as minhas ovelhas. Pastoreia os meus cordeiros. Pastoreia as minhas ovelhas. Sabe o que acontece, irmãos? Pedro, ele estava sendo promovido. Lá no começo ele era pescador de homem, evangelista. Agora Jesus estava falando que ele ia ser pastor, para pastorear as ovelhas. Quando eu me afastei do evangelho, eu era um cristão comum. Não pregava, era um cristão comum. Quando ele me restaurou, ele me chamou para pregar o evangelho. E eu quero dizer para você que pastorear, isso daí não é só obrigação dos pastores. Todos nós podemos pastorear as pessoas. Todos nós podemos aconselhar. Todos nós podemos discipular, porque é para isso que Deus nos chamou. Ele está sempre pronto para restaurar. Não importa qual falho somos, Deus está sempre pronto a nos restaurar. O chamado de Deus em nossas vidas continua de pé. Ele nos chamou para evangelizar e cuidar de pessoas. Ele nos procura, nos alimenta, nos restaura, nos comissiona e declara: segue-me.
É isso que Deus quer fazer nessa noite. Irmãos, e quando a gente vê Atos dos Apóstolos ali, capítulo 3, capítulo 2, Pedro falando com autoridade, com poder, a Bíblia diz que 3.000 pessoas se convertem, 5.000 pessoas se convertem. Pedro era outra pessoa, irmãos. Pedro estava cheio da unção de Deus, cheio do poder de Deus, porque Pedro foi restaurado pelo Senhor. Pedro foi restaurado pelo Senhor. Então eu quero falar contigo, você que está aqui nessa noite, eu não conheço a sua vida, não sei como é que você está, eu não sei a sua história. Talvez você esteja frustrado com alguma coisa, talvez você esteja decepcionado com algo, talvez você não queira mais exercer aquilo que Deus colocou nas tuas mãos para fazer, você não quer mais orar, você não quer mais ler a Bíblia, você não quer ser mais uma referência no teu local de trabalho, na tua escola, na tua vizinhança, às vezes nem na tua família, você está desanimado, mas Deus está aqui nessa noite falando, olha, eu quero te restaurar, eu quero fazer tudo novo na tua vida, eu quero trazer você à memória do teu chamado, daquilo que eu quero fazer através de você. Eu não sei, irmãos, eu não sei você que está nos assistindo. Uma coisa eu sei, que o Deus que me restaurou, que o Deus que restaurou o Pedro, é o Deus que está aqui nessa noite e quer te restaurar. Eu quero pedir para você ficar de pé. Aleluia. Cleusa, tu me amas? Apacenta meus cordeirinhos. Edna, tu me amas? Cuida das minhas ovelhas. Pastor Silvio, tu me ama? Apacenta o meu rebanho. Pastor Marcos, tu me amas? Cuida das minhas ovelhas. Simone, tu me amas? Cuida das minhas ovelhas. Alexandra, tu me ama? Cuida das minhas ovelhas. Max, tu me ama? Cuida das minhas ovelhas. Cuida das minhas ovelhas. E aí você pode colocar o seu nome. O seu nome. Edmilson, cuida das minhas ovelhas. O seu nome. Denise, cuida das minhas ovelhas. Você. Qual o seu nome? Cuida das minhas ovelhas. É isso que Deus está falando para você nessa noite. Ele quer te restaurar. Ele quer te colocar de pé. Ele quer te colocar na posição. Jovens, cuida das minhas ovelhas. Levitas, cuidem das minhas ovelhas. Diáconos, cuidem das minhas ovelhas. Igreja, cuide das minhas ovelhas. Senhor, aonde iremos nós, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Que nada, Senhor, nesse mundo, Senhor, que nenhuma dificuldade, que nenhuma barreira, que nenhuma frustração, Senhor, nos tire do centro da Tua vontade. E quando o Senhor fizer essa pergunta para cada um de nós, você me ama, Josias? Eu não quero responder, eu sou o teu amigo, não. Filéus, eu quero responder, Ágape, eu quero responder, eu te amo, Senhor. E eu quero dar a minha vida compartilhando a tua palavra, pregando a tua palavra, aconselhando as pessoas, ministrando na vida das tuas pessoas. Eu te amo, Senhor. Eu te amo, Senhor. Eu te amo, Senhor. É isso que o Senhor quer ouvir da igreja nessa noite. E se você, porventura, nessa noite, que está na live, ou que está aqui conosco,
Deus está derramando uma unção nessa noite, uma unção poderosa de restauração. Deus está restaurando projetos, Deus está restaurando os sonhos, Deus está restaurando chamados, Deus está restaurando os dons que Ele colocou nas tuas mãos e por algum motivo você enterrou. Deus está desenterrando sonhos nessa noite, Deus está desenterrando projetos, Deus está desenterrando chamado nessa noite, seja no culto presencial, seja no culto online. Receba, irmãos, a restauração de Deus nessa noite. Ele não é um Deus que joga nada na tua cara, não. Ele é um Deus passivo, Ele é um Deus perdoador, Ele é um Deus complacente, Ele é um Deus que está dizendo para você nessa noite: levanta, levanta, eu estou te restaurando, eu estou tirando você dessa inércia, eu estou tirando você desse problema, eu estou tirando você dessa dificuldade, eu estou tirando esse medo, eu estou dizendo para você: avança, avança, eu estou contigo, eu estou te chamando para ser pescador de homem, mas eu também estou te chamando para ser cuidador de pessoas. É para todos nós, irmãos. É para todos nós esse chamado. Apacenta a minha ovelha. Cuida dos meus cordeirinhos. Apacenta a minha ovelha. Irmãos, é isso que eu tenho feito há 19 anos. O diabo tentou me parar. O diabo tentou me frustrar. O diabo tentou dizer que os sonhos e os projetos de Deus não iam se realizar na minha vida. Mas ele é mentiroso. Ele é o pai da mentira. E hoje, para a glória do nome do Senhor, com toda a humildade, eu me encontro aqui nessa noite para dizer para você: Deus restaurou a minha vida, Deus restaurou o meu casamento, Deus restaurou minha família, Deus restaurou o meu ministério, Deus restaurou a minha vida. Aleluia! Você pode aplaudir o Senhor?